Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre repetição de padrões. Quando a gente pensa que está tudo resolvido, lá vai as coisas acontecendo novamente, as coisas repetindo novamente, né? E nós no mesmo looping com as repetições de padrões. Então sejam todos muito bem-vindos, que hoje a gente vai falar de forma simples, de forma bem descomplicada, sobre repetição de padrões, para que vocês possam entender a dinâmica disso tudo, para a gente poder trazer mais clareza para a nossa vida. Estamos aqui para contribuir da melhor forma possível para vocês. Então eu vou pedir para a gente poder chamar algumas pessoas para participar da live com a gente. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui para chamar as pessoas para virem, porque vai ser uma live muito bacana, muito rica, com muitos conteúdos profundos. Então, venham, deixa eu tirar aqui, venham participar, vamos lá, vamos chamar o pessoal para a gente poder. Aí chamei, ó, chama pelo menos 5 pessoas para chegar aí, para vir assistir a live, porque hoje a gente vai falar sobre isso. Então, a gente pensa que está tudo resolvido, que a gente não vai mais repetir padrão, que tá tudo certo, a gente sai de um relacionamento, custa terminar, separa, e nessa dificuldade toda, quando pensa que não, aí estamos nós repetindo a mesma história, repetindo as mesmas questões, os mesmos padrões, né? A gente isso vai, né, vai manifestando. E essa repetição de padrão, como que ela pode manifestar? Então eu vou explicar para vocês. Eu fiz algumas perguntas, deixei lá no meu stories e algumas perguntas, coloquei no meu grupo também, que eu tenho um grupo de WhatsApp de assuntos de constelação, e as pessoas deixaram as suas histórias para me falar um pouco sobre elas, e eu vou falar. Aí chega bem, né? Seja bem-vinda, Tereza, minha mentora linda, me prestigiando. Então, eu vou falar sobre isso, eu vou explicar para vocês, mas só para começar eu quero falar um pouquinho, só para introduzir, para vocês entenderem sobre a repetição de padrão, como que isso né? A gente pode repetir comportamentos. Então, a gente às vezes está em alguns comportamentos que a gente não consegue sair deles. A gente pensa que, né, por exemplo, crises de ansiedade, síndromes do pânico, depressões, raivas, fúrias, esse sentimento de raiva que transborda dentro da gente, coisas muito fortes. Então, a gente pode repetir comportamento e a gente também repete padrões nos nossos relacionamentos, né? A gente traz pessoas ali, né, igual hoje, né, veio uma menina trazendo, né, que ela trouxe um marido com um padrão do pai. Muitas vezes a gente vai trazendo pessoas com os mesmos padrões dos nossos pais. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele traz a gente traz pra gente só o que é conhecido. E o que é conhecido, mesmo que o conhecido, às vezes, seja uma coisa que, né, aparentemente não seja tão positiva para a nossa vida, mas a gente atrai esse inconsciente. Por quê? Porque inconscientemente a gente atrai isso, porque isso é um padrão que a gente já conhece, a gente se sente, mesmo sendo assim, a gente se sente seguro dentro desse padrão. Então, trazendo aqui para vocês, que a gente vai trabalhar um pouco mais em profundidade, porque tudo que a gente traz sobre a constelação familiar, a gente traz um pouco mais de profundidade, a gente está saindo da superfície, a gente está saindo de uma consciência mais pessoal para uma consciência um pouco mais ampla, que é a consciência do nosso sistema. Então, antes de começar, para a gente entender do que eu estou falando, eu quero explicar para vocês o seguinte: a constelação familiar, ela tem a parte terapêutica, que é a parte que a gente faz a constelação familiar, a pessoa vem, ela traz uma questão ali e a gente olha, uma terapia breve, rápida, para você ver o que você não está vendo e liberar aquele movimento específico na sua vida. Então, a terapia da constelação familiar é isso. Mas a constelação familiar, ela é muito mais do que tudo isso. Então ela é isso para, né, a gente estar com problemas imediatos, a gente quer olhar para aquilo, quer resolver, liberar o fluxo, ver aonde que ali o fluxo da nossa vida está parado, ali é um lugar. Então a gente vai tomar um gole da constelação quando a gente faz uma terapia, né? A gente vai lá e faz uma constelação familiar. Mas a gente tem uma outra vertente da constelação, que é a parte da visão sistêmica. É toda a filosofia da constelação, que é uma filosofia muito bem embasada, muito sólida, muito, né, que foi criada por Bert Hellinger. Ela é bem solidificada, bem firme. E quando a gente consegue ter clareza dessa teoria, dessa filosofia, dessa visão sistêmica, quando a gente consegue desenvolver um olhar sistêmico para a vida, aí a nossa vida pode fluir livremente. Então a gente nem vai precisar de tantas constelações mais. A gente vai
fluir, porque a gente vai entender esse movimento da constelação familiar. O que é esse movimento que eu estou falando? A gente vem, a gente nasce, aqui a gente chega, né? Um ser humano, nós somos pessoas, e a gente tem, na superfície, a gente pensa que nós somos pessoas, seres, eu tenho uma alma e vou viver. Na visão sistêmica da constelação familiar, não, a gente faz parte de um todo, a gente faz parte de algo maior, a gente expande um pouco mais essa consciência, que eu falo muito sobre isso no meu curso da visão sistêmica, quando a gente fala sobre consciências, né, que é a base de todo estudo de Bert Hellinger. Aí a gente expande um pouco mais a nossa consciência, a gente está expandindo essa consciência para um outro nível. Qual nível? Que é o nível da nossa família, que a gente vem de algum lugar, a nossa vida chega de algum lugar e vai passando até chegar aos nossos pais para chegar até a gente. Né? Muitas pessoas falam, não, mas se não fosse desses pais eu nasceria de outros. Sim, mas não seria você, porque você é composto dessa mãe e desse pai. E você é composto de todas essas histórias que estão dentro de vocês. Então não é o eu que está dentro do nós. Tá? Então não é você, a alma solta, que está dentro do nós, dentro do contexto. É você, é esse nós que está dentro de você. Esse nós, ele compõe você, ele faz parte de você. Então, no DNA, nas células do seu corpo. Então tudo isso está junto com você. Então não é o eu dentro do nós, é o nós, os nós que compõem você. Então para vocês começarem a entender isso e começar a ter mais clareza. Então assim, ampliando um pouco mais a consciência de vocês sobre isso. E aí, a gente traz a nossa repetição de padrão. E por que a gente repete padrões? E a gente não consegue parar de repetir, porque a gente não entende a raiz disso, né? E às vezes quando a gente entende a raiz, a gente não sabe como fazer esse movimento. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre ampliar essa visão sistêmica, trazer mais clareza para que a gente possa entender a raiz e possa fazer esse movimento profundo, que para você poder sair desse lugar. Mas só quando você consegue ver, perceber, entender o movimento que você tem que fazer, que aí você consegue parar de repetir padrões. Então eu vou trazer algumas dinâmicas e eu vou explicando nas dinâmicas, que eu acho bem mais fácil, e eu assim, espero trazer bastante clareza para vocês. Por quê? Porque, pessoal, vamos trazer mais pessoas para poder assistir, porque essa live está muito legal. Compartilha aí, traz as pessoas, chama as pessoas, porque é um assunto muito rico, que pode trazer clareza na vida de muitas pessoas, pode mudar a gente de nível. Então vamos lá, chama as pessoas, chama as amigas, chama o pessoal para vir participar, chama aí, cada um chama 5 pessoas e o pessoal vem participar para a gente poder criar mais, né? Porque eu tô aqui para expandir essa visão sistêmica para vocês. Eu coloco isso como propósito, porque a visão sistêmica da constelação familiar, ela realmente mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida para mais. Hoje eu consigo viver com mais clareza, com mais leveza, no meu lugar, fazendo os meus movimentos de vida e podendo fluir com mais leveza, porque hoje eu consigo entender a visão sistêmica e eu quero alcançar maior número de pessoas para que elas possam também trazer essa aí, a Teresa já chamou, vamos chamando, pessoal, trazer essa visão sistêmica mais ampla para vocês, para o maior número de pessoas, porque quantas famílias a gente pode impactar, quantas vidas a gente pode impactar, porque cada pessoa cada pessoa que a gente impacta, então eu estou impactando muitas famílias. Então, é sobre isso que eu estou falando. Então eu quero que vocês me ajudem, me auxiliem aí nesse processo de poder trazer as pessoas. Eu vou explicar de forma prática, eu trouxe a minha mesinha aqui de constelação, para que vocês possam entender isso assim na prática, tá? Então, uma das meninas perguntaram no grupo, né? Ela falou que na família dela, as pessoas, as mulheres, elas não dão certo na vida amorosa. Então, assim, é uma família com várias tias solteiras, várias pessoas solteiras. A mãe dela, inclusive, já casou, separou, mas ela não casou, não deu certo para poder ter um casamento. E tem várias tias solteiras, na família tem várias pessoas solteiras. Então, por que acontece isso? Eu, então, vou explicar para vocês. Dentro da visão sistêmica, a gente chega, só que a gente faz parte de algo muito maior aqui, né? A gente vem de um pai, de uma mãe, né? 50% pai, 50% a mãe. Então, aqui a gente está repetindo o quê? A gente está repetindo um padrão nos nossos relacionamentos. Então, vocês entendem aqui, que a gente está aqui. E aí tem a família do pai, os irmãos do pai, os avós, e a gente vai fazendo aqui todas essas pessoas que chegaram antes. Vou pegar meus bonequinhos aqui para colocar para vocês entenderem, né? E atrás dos nossos
avós, estão os nossos bisavós e toda essa família. Então a gente pertence a uma família. Então a gente faz parte de algo muito maior, a gente faz parte de um sistema familiar, né? Que ele, antes da gente nascer, tudo isso aqui, né, já veio existindo, quantos encontros, quantos desencontros. E aqui todas as pessoas vão se encontrando e vão se casando. Através desses casamentos é que acontece a vida passada para frente, né? Porque a partir dessas pessoas que se unem, os filhos vão passando adiante. Então, dentro desse sistema, quando a gente tem algum lugar, então esse todo é formado de partes e todas essas partes se interconectam. E se algum dessas partezinhas aqui não aconteceu alguma coisa ali que não foi digerido, um sentimento, alguma coisa que não foi digerido, isso vai passando para os outros do sistema. Por quê? Porque esse sistema aqui, ele quer ser coeso, ele quer estar em harmonia. E aí você vai falar, mas aí, né, eu cheguei agora e vou ter que resolver o problema de trás. Por quê? Porque todos esses nós que vieram antes estão dentro de você. Os sentimentos de abandono, os sentimentos de dores, está tudo com você. Então, para você, muitas vezes, a gente vai repetir esse padrão aqui, por quê? Então, se todo mundo, todas as tias, várias tias solteiras, eu também sou solteira, por que a gente repete? A gente repete que é um movimento inconsciente, então, que a gente está dentro da nossa consciência, a nossa consciência arcaica, que é a nossa consciência coletiva, que é a consciência do grupo. A gente entende o quê? Que tem que tudo funcionar. Só que às vezes a gente quer fazer parte, a gente quer pertencer a esse grupo. Então, algum lugar aqui, dessas tias que não estão casando, então vamos supor que são as tias aqui que não casaram, vamos supor que são as tias da mãe aqui, várias tias. Se elas não casaram, o que aconteceu? O fluxo de vida está interrompido. O fluxo da vida não vai para frente, não está indo para frente. Por quê? Muito provavelmente deve ter acontecido algo por aqui que o fluxo de vida ficou interrompido. Alguém viveu uma situação forte, pesada ali, e que esse sentimento não foi diluído. Esse sentimento não foi olhado. Muitas vezes essas histórias, essas dores que vão se repetindo, são dores, são segredos de família, são coisas que não são faladas, que não são ditas, que não são expressadas. Às vezes acontece um abandono, às vezes o marido vai embora, deixa uma mulher lá esperando ser casada, e aquela mulher fala que não tem problema, que não chora, não sente aquilo, não libera aquele fluxo de vida para os outros do sistema. Então, os descendentes, eles ficam todos olhando para aquela dor, até que algum descendente, ele vai repetir isso até que um descendente olhe para isso, para que isso possa ser diluído, essa tristeza, esse abandono, porque eu tenho certeza que todas essas mulheres que não casaram, elas se sentem tristes, se sentem incompetentes, abandonadas, porque não deram certo com ninguém, porque é um sentimento do grupo, tá? É esse eu dentro do nós. Então não são as histórias que se repetem, somos nós que repetimos as histórias para poder fazer parte desse grupo, para fazer parte dessa família. Mas será mesmo que a gente precisa repetir as dores? E a gente não pode olhar com mais amor, olhar com mais força? Então, por acaso, as pessoas aqui desse sistema também, muito provavelmente, pode olhar para essas mulheres e ter dó delas, ter pena delas. Não olhar para a força dessas mulheres ou julgar, né? Ah, é muito chato, então não casou. Ah, é muito assim, também não casou. Então, se tem julgamento, se tem sentimento de dó, se tem sentimento de pena, o que acontece? Né? As pessoas se sentem melhores, se sentem maiores, e essas pessoas que às vezes estão com esse sentimento de dó, tem medo, né? Rejeita isso. Eu não posso ficar igual a minha tia, pelo amor de Deus. Então, quando você rejeita, olha para isso, você traz foco para isso, você traz isso para você, tá? Então, o sentimento aí que a gente está trazendo, porque vocês precisam aprofundar bastante na visão sistêmica para entender qual que é o movimento de liberar, né? De liberar esse fluxo de vida. O outro aqui que ela fala, muito legal esse aqui. As mulheres antes da minha geração, elas se casaram, porque provavelmente não era muito comum se separar. Na minha geração, que são as mulheres da geração dessa pessoa, não permanecem em relacionamento. Então elas casam, mas os relacionamentos não dão certo. E na geração depois dela, as gerações depois dela, que é mais de uma, os descendentes se casar não dá certo ou não se casa. Olha que forte isso.
E mesmo motivo aqui, tá, gente? Um movimento interrompido aqui de amor em algum lugar. E essas histórias que se repetem, eu vejo muito na constelação familiar, muitas questões assim na constelação familiar são segredos de família, são lugares ainda que fica algum segredo. Por exemplo, não é aqui o caso porque eu não sei, porque eu não abri o campo da pessoa, mas, por exemplo, uma pessoa matou por causa de ciúmes, foi assassinado. Então aquilo ali gerou um medo dentro daquele sistema, que relacionamento é perigoso, que relacionamento traz questões fortes. Ou teve um abandono muito brusco, e desse abandono já aconteceu também de eu ver numa situação, numa constelação, que a avó da menina, ela foi abandonada pelo avô e morreu de tristeza. Isso gerou uma tristeza dentro do sistema familiar tão grande, uma memória de que é muito perigoso se relacionar, que as pessoas podem morrer, podem ser abandonadas, que as descendentes nenhumas mais se queriam se casar, porque elas estavam olhando para onde? Para a dor da avó. Elas repetiam porque elas olhavam para a dor da avó. Vocês estão entendendo como que é profunda essa visão sistêmica? Que esse todo precisa estar todo em ordem para a gente poder fluir, porque senão a gente não vai para frente, e a gente precisa entender que as coisas aqui atrás foram como tinham que ser. Elas aconteceram como tinha que ser. Tudo aqui tem sua força. Só que a gente repete muito padrão também, porque a gente chega e... Não, eu vou falar na próxima história. Peraí que eu vou falar sobre isso. Aqui eu vou contar essa história que é muito legal, que a menina perguntou. Ela falou que o pai dela, eu vou até tirar aqui para vocês entenderem, que o pai dela bebia muito, tá? Ele era bem boêmio. E ele foi embora quando ela tinha 7 aninhos, mas antes dele ir embora, ele passava mal, ele vomitava, ela era pequenininha, ela limpava às vezes o vômito do pai, e né, naquele transtorno todo. E esse pai foi embora. Esse pai alcoólatra foi embora. Essa menininha, ela cresceu e ela casou com um homem. Casou com um bom homem. Um homem bom, um trabalhador, um bom marido. Só que ele começou a ter problemas com bebida. E aí ela era do grupo, essa menina, uma querida. E ela falou que aí, a gente falando sobre repetição de padrão, que ela começou a perceber que ela estava repetindo padrões. Então, por que isso? Eu vou trazer esse movimento aqui para vocês verem como que esse movimento é sério. Essa menininha, vamos pôr ela de menininha aqui, que ela é uma mulher. Essa menininha é muito pequenininha. Então ela via aqui o papai bebendo, a mamãe chorando, triste, né? E aí ela queria que ela ajudava a cuidar do papai, a mamãe muito naquele movimento ali, né? Do alcoolismo dentro de casa. E aí esse pai vai embora. E o que muito provavelmente deve ter acontecido com essa menina? Quando o papai vai embora. Primeiro, ela ficou, né, faltando o pai na vida dela, ficou faltando essa parte do papai na vida dela, e ela teve que ficar junto com a mamãe, muito provavelmente ajudando a mamãe dela. Muitas vezes, né, quando o papai vai embora, a filha fica às vezes até no lugar do pai. Né? A menininha fica até no lugar do pai, querendo ajudar a mãe, cuidar da mãe, proteger a mãe. Por quê? Porque nós buscamos a unidade. A nossa unidade, o que é a nossa identidade? É o nosso pai e a nossa mãe. Quando a gente está inteiro ali com os nossos pais, o que acontece? A gente está inteiro na nossa identidade. Mas quando a gente não pode estar inteiro na nossa identidade, é um movimento dela de infância ali. Por quê? Porque ficou faltando o papai. É como se, eu dou muito esse exemplo, é como se ela precisasse preencher o espaço do papai. Então ela tinha que preencher o espaço dela e o espaço do papai na vida para as coisas funcionarem, para poder preencher o espaço da mamãe para que isso pudesse ser completo. Então, por exemplo, a mãe lava, eu vou dar um exemplo simples assim, por exemplo, a mãe lava a vasilha, o pai seca e a filha arruma a mesa. Mas aí o papai vai embora, aí a filhinha arruma a mesa e seca a vasilha. Foi isso que aconteceu com essa menina. E aí ela cresce, isso tudo é muito pesado para ela. E aí o que ela faz? Porque esse pai tá faltando dentro do coração dela. Ela vai atrair um homem parecido com o pai dela, para preencher, aí ela vai atrair um homem parecido com o papai dela, para preencher o vazio do papai dela. Essa imagem idealizada desse papai, mas depois que entende o padrão, aí muda, o sentimento permanece ou não? Não, aí é um movimento, Kênia, eu vou explicar. Então, o papai dela, ela quer preencher o espaço. Então, ela não foi pro relacionamento, ela não foi pra vida, ela ainda tá olhando aqui, ó, pra falta desse papai. Então, ela não resolveu essa questão aqui com o pai. Então, quando ela não resolve essa questão aqui com o pai, como é que ela vai ter espaço para relacionar com esse homem, além das características do pai dela? Como é que ela vai amar esse homem?
né? Ela não saiu nem dessa simbiose com a mãe, porque ela ainda está aqui. É como se ela tivesse de costas para a vida para relacionar com esse homem. Porque ela está aqui esperando preencher esse vazio que o pai dela deixou, né? Para colher essa criança em movimento. Então ela também não está nem disponível para esse homem. E ela que atraiu esse homem, que é igual ao pai dela. E aí ela repete esse padrão. E se ela não olhar para esse padrão e não olhar para essa questão, o que vai acontecer? Um dos filhos vão repetir de novo o padrão, até que alguém olhe para isso. Deixe essa dor, né, esse abandono, porque muito provavelmente essa dor ficou aqui. Essa mãe ficou na dor e a filha ficou na dor. E ela tem que entender que ela não vai salvar a mãe dela, porque ela é pequenininha, ela é criança. Isso aqui, ela não pode ficar entre o relacionamento dos pais. Ela ficou aqui entre o relacionamento dos pais dela. Ela entrou numa triangulação, que a gente chama na constelação familiar. Ela entrou num processo de triangulação. Então, né, ela ficou entre os pais dela e do relacionamento dos nossos pais, a gente fica apenas com a vida. Ela não vai salvar a mamãe. Precisa voltar para fazer o movimento, de voltar para o lugar dela, de entender que ela é menor, entender as ordens, né, as ordens do amor, aí a hierarquia, como que a hierarquia é importante nesse momento, entender esse movimento da consciência arcaica, para ela voltar para o lugar dela de filha. As coisas foram como tinha que ser, mesmo que ela não cresceu sem pai, mas a vida não sofreu nenhum dano, foi difícil, foi o preço que a vida custou para ela, e ela precisa ter humildade para entrar em concordância com tudo isso, para que ela possa olhar para a vida e sim olhar para esse homem. Não é sobre ele beber ou ele não beber, é sobre não se repetir mais o padrão, né? É sobre estar inteira ali, na identidade dela, porque até então ela não está na identidade dela, ela ainda está na identidade da mãe dela, né? Buscando compensar os vazios da mãe, buscando um marido que não foi possível para a mãe. Olha como isso é forte, gente, como isso é profundo. Esse movimento sistêmico, essa visão sistêmica, ela é muito profunda. Ela é uma teoria muito bem embasada. Para a gente entender, a gente precisa ter muita clareza, porque é uma expansão de consciência. Aqui eu estou trazendo para vocês um gole disso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o movimento de cura, mas o movimento de cura ele é muito profundo, porque a gente precisa entender toda essa dinâmica. E entender, a gente repete mesmo, repete tudo isso. E aí, Lu, neste caso, se ela depois de anos, mesmo de longe, perdoou, conversou com o pai e não resolve? Isso, olha, perdoar o pai, olha isso, olha que pergunta maravilhosa. Perdoar o pai é disfuncional, vou explicar por quê. Porque perdoar é como se eu fosse melhor do que o outro. O movimento e o filho, isso eu estou falando dentro da visão sistêmica, dentro das relações, dentro das ordens que existem dentro da constelação familiar. Quando eu falo assim, eu te perdoo, tipo assim, você fez algo de ruim comigo e eu vou te perdoar, então eu fico maior. E não existe isso na visão, nas relações. Nas relações, os pais são grandes, os filhos são pequenos. Os pais dão, os filhos recebem. De tudo que o pai dessa pessoa fez com ela, tudo. Ele ainda deu para ela tudo o que ela tem de mais importante, que é o que a vida. Ele deu para ela a vida. E ela só tá viva porque esse homem deu a vida para ela. O resto que o pai e a mãe dá pra gente, pasmem, é bônus. Porque o que a gente tem de mais importante, se eu perder tudo, gente, se eu perder minha roupa, perder minha casa, perder meu dinheiro, perder todas as pessoas que eu amo, eu ainda tenho a minha vida. Então, perdoar é disfuncional nesse caso, porque eu não sou melhor. Tá vendo? Que muitas vezes a pessoa acha que perdoou, ela ainda tá fora do lugar dela, ela tá grande. Se ela estiver grande, ela tá ainda querendo salvar a mãe dela. Porque os pais são grandes, nós somos pequenos. Então, qual que é o movimento dessa pessoa? Voltar para o lugar dela de humildade, de pequena, de entender que ela é muito pequena para envolver nos problemas dos pais. Olhar para a força dessa mãe que criou filhos pequenos, né? Que ela tinha de 7 anos, eu acredito que ela tem irmãos, que ela criou filhos pequenos ali para poder... Ela veio curando, trazendo filhos pequenos, a força dessa mulher para poder criar esses filhos sozinha. Então, olha para a força dessa mãe, olha para a grandeza dessa mãe, se humilde diante disso. Você tem o que ser mais importante, a sua vida, para você viver. É o preço que a vida te custou. E o que foi te dado é o que você precisava para se desenvolver nessa vida. Então, perdoar é disfuncional. A gente sente muito profundamente. A gente sente muito, porque quando a gente sente muito, a gente sente profundamente. Deixa isso diluir dentro da gente, deixa isso
abrir espaço dentro de nós. Então, não resolve, porque ela não voltou para o lugar dela, ela está disfuncional também, porque ela ainda quer salvar. Vai perdoar? Quem que é a gente para perdoar nosso pai e nossa mãe? Pensa, nosso pai grande do jeito que é, a nossa mãe traz a vida, eles são portadores da vida. A gente, na visão sistêmica, a gente não olha para os pais como pessoas, são pessoas comuns, como nós, a gente olha para a vida, nós estamos olhando para o que é maior do que tudo isso, a gente está olhando para essa grandiosidade da vida. Por isso que não é possível perdoar. A gente sente muito profundamente, a gente paga o preço disso. É triste, o que a gente faz? A gente chora tudo isso para a gente poder seguir adiante no nosso lugar. Porque só quando essa mulher voltar para o lugar dela, entender que ela é pequena, que ela não vai salvar essa mamãe, que sair dessa idealização desse papai que foi embora, que não voltou, porque muito provavelmente essa menina tem um movimento de amor interrompido e ficou esperando esse pai voltar. Aí ela cria uma visão idealizada de um homem, um príncipe encantado que possa vir aparecer para ela. Olha como isso é forte, gente. Então ela precisa sair disso, porque nós mulheres, como nós lidamos com os homens, é como a gente lida com o mundo real. Então tem muita mulher aí nos sonhos. Estou repetindo o padrão da minha avó, que ficou viúva. Minha mãe ficou maior parte do tempo sozinha, porque meu pai trabalhava em alto mar. Ok, entendi. Mas como aparece alguém que seja do jeito novo, que a gente sonhar que não é como foi. E aí, né, essa história, né, então, assim, você está vendo que são mulheres que acabam que vivem sozinhas, né? Elas não querem viver sozinhas, mas acaba que elas vão vivendo sozinhas. E a gente não quer. A gente não quer viver isso. E como que a gente vai deixar isso tudo descansar? Né? Que você perguntou, né, Kênia? Esse é o movimento. A gente precisa trabalhar, a gente precisa tomar consciência. A gente tem que tomar consciência, a gente tem que ter clareza, a gente tem que ver isso. Quanto mais a gente consegue aprofundar dentro da visão sistêmica, porque a gente faz uma constelação, a gente vai conseguir ver, vai conseguir fazer o movimento, mas na vida por inteira a gente precisa tomar essa força, a gente precisa olhar para isso com mais profundidade, aprofundar. Então, quanto mais consciência você vai trazendo, você vai saindo das suas compensações. Ó, deixa eu só falar mais um aqui que eu vou explicar sobre, tá? Eu vou explicar. Na minha família, todos somos médicos. Tem a ver? Tem, claro. Todo mundo pertence, sabe aquela na família assim, todo mundo pensa do mesmo jeito. Na minha família todo mundo é assim. Acho que tem muito assim no interior falando, naquela família todo mundo é muito metido, né? A gente chega no interior, as pessoas falam, não, o pessoal daquela família, todo mundo ali é muito snob. O pessoal daquela família, todo mundo lá é médico. E aí o que acontece? Aí todo mundo vai sendo médico, porque todos os outros vão sendo, por quê? Porque eles querem pertencer. E quando um se propõe a não ser, aí vem um lá e fala, não, eu vou fazer letras. Como assim? Ele não vai ser médico? E aí ele tem que assumir a culpa, sair dessa inocência, né? Que é um outro movimento que a gente faz, sair da inocência, porque quando a gente ainda está na inocência, a gente vai muito longe, e assumir a culpa de fazer um pouquinho diferente. Porque nesse movimento de repetição de padrão, a gente precisa entender que a gente não precisa fazer igual. A gente pode fazer diferente. A gente não precisa fazer totalmente igual para a gente pertencer. A gente pode fazer um pouquinho diferente deles, porque eles abrem espaços para a gente. Vocês acham mesmo que vai adiantar nesse movimento? Então, falando dessa repetição de comportamento, é por isso, é para querer pertencer, tá? Então, para querer pertencer, a gente vai repetindo tudo isso. As doenças também, tá? Para pertencer, que tá falando de câncer de mama. Minha avó teve câncer de mama, minha tia também, agora eu também tenho. Tem explicação? Tem. Para onde que a sua doença olha? Na visão sistêmica, a doença, a gente sempre está olhando para pessoas dentro do sistema. Uma pessoa que foi excluída, uma mulher que teve um feminino muito ferido ali, uma dor muito, muito pesada, que aí passou para outra em forma de quê? De doença. E a outra passa para outra e vai passando até que alguém olhe para isso, olha para essa doença. Não é sobre curar a doença, gente, é sobre curar um sistema. Então, vocês estão entendendo como tem profundidade nisso? Constelação familiar, essa visão sistêmica da constelação familiar é muito mais profunda. A gente está curando um sistema familiar. A gente precisa curar todo um sistema. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa fazer esse movimento de expandir a nossa consciência para a gente entender essa visão sistêmica. A visão sistêmica é muito ampla, tem muito conhecimento, tem muita coisa. Porque Bert Hellinger, ele criou
a constelação familiar, a visão da constelação familiar, foram anos que ele foi estudando, é uma história de vida, é uma vida dele que ele estuda para trazer tudo isso pra gente. Mas o que eu venho trazer para vocês aqui hoje, pra gente entender que a gente precisa trazer consciência pra gente poder parar de repetir padrões. A gente precisa tomar o nosso lugar de honra, de reverência, entender que nós somos pequenos, parar de julgar, parar de colocar ponto de vista, parar de ter dó, né? Porque aqui nesse movimento dessa menina, voltando, né? Só para vocês entenderem, o que ela tinha da mãe? Dó, pena, e ela é metade a mãe dela, então como é que ela vai viver? Fraca, porque ela não tem força, ela fica sem força. Porque se ela olha para os pais, se a gente olha para um dos nossos pais aqui como fracos, o que acontece nesse movimento? A gente olha, então eu vou firmando essa menina só para vocês entenderem, né? Como que acontece com essa menina? Que tem o pai que vai embora, que é um assunto super comum. Ela vê os pais como pequeno. O papai é um irresponsável que foi embora, né? E a minha mamãe é uma abandonada que ficou aqui sozinha. Então, dois julgamentos. Julgou o papai que foi embora. A gente também não sabe as dores desse pai. A gente também não sabe as dores desse homem. E essa mamãezinha aqui ficou tadinha da minha mãe. Foi abandonada, teve que criar os filhos toda sozinha. E aí, então, o que acontece? Ela vê os pais como pequenos. E quantos de nós aí, né, pessoal, não estão vendo nossos pais como pequenos? Se a gente está julgando os nossos pais, se a gente está... com dó dos nossos pais, com pena dos nossos dós, a gente fica o quê? A gente fica dentro da esfera deles, a gente não consegue sair da nossa esfera doméstica para a gente poder sair. Por quê? Por que a gente não consegue? Porque a gente é grande demais e aí a gente quer salvar os pais, a gente não consegue virar para a vida. E aí chegam os parceiros aqui, que foi o workshop, a mentoria sistêmica que eu dei, a gente não está disponível para receber o nosso parceiro. A gente não está disponível para receber a vida, porque nós estamos aqui, ó, virada de costa para a vida. E é esse que são os movimentos, é por isso que a gente repete padrões. Então não são as histórias que se repetem na nossa vida, somos nós que repetimos as histórias. Então trazendo essa clareza para você, se nós que repetimos nossas histórias, gente, nós não somos vítimas. A gente não é vítima. E porque o que é a vítima? A vítima é aquela pessoa que tem uma imagem idealizada de si, pensando, nossa, a história da minha família vai repetir de novo, repete de novo comigo. Não, gente, a gente é que está trazendo isso inconscientemente para a gente ordenar o nosso sistema. Então, nós estamos todos a serviço do nosso sistema. Nós estamos a serviço do nosso sistema. Mas a gente não precisa ficar no movimento de compensação cega, que é um movimento de amor cego. Então, o que acontece muitas vezes também, trazer uma história, uma questão aqui para vocês, por exemplo, a mamãe fica doente, né? Tem uma família aqui, a mamãe fica doente, aí a criança também fica doente. A criança fica doente, às vezes a mãe está com muito problema, com muita questão depressiva, acontece, tá? E a criança começa a ter uma doença, as crianças começam a ficar doentes, as crianças começam a adoecer. Por quê? Porque eles fazem inconscientemente um voto dentro deles por você, mamãe. Eu também faço por você. E aí a criança às vezes até morre no lugar dos pais, porque para a gente pertencer, a gente dentro dessa consciência sistêmica, a gente perde até a nossa vida para a gente poder fazer parte. Só que vai adiantar essa criança morrer? A mãe dela ela morrer? Vai adiantar? A mãe dela vai sarar? A mãe dela provavelmente às vezes também vai morrer? Isso não vai curar o sistema. É por isso que a gente precisa ter clareza da visão sistêmica, porque essas compensações seguem, compensar, a gente sempre vai compensar, porque todos esses nós estão dentro da gente. Então isso a gente sempre vai compensar de alguma forma, mas nós não precisamos compensar de forma cega, porque todos os nossos movimentos são divinos, gente. Todos os movimentos são divinos, todos os movimentos são de amor. Mas nesse caso aqui, nesses casos que a gente está falando, são movimentos de amor cego. É um amor que não vê. É um amor sacrificial, um amor heróico. E aí, trazendo mais clareza ainda para vocês, a gente não vai construir a nossa história, a gente não vai escrever a nossa história, o nosso nome para trás. A gente não vai escrever o nosso nome para trás. A gente não vai ser herói dos que já foram. Porque eles são muito maiores que nós. Eles são heróicos. Eles abriram espaço pra gente. A gente vai construir, a gente vai pôr o nosso nome pra frente, pra vida que a gente vai passar pra frente, pra vida que a gente vai passar adiante. Isso é uma chave de ouro. Então vocês não vão ser nesse amor sacrificiais, heróico, que muitas vezes a gente tá fora do lugar aqui. Ok, deu tudo errado aí, gente, mas pode deixar que eu vou resolver o problema. Pode deixar que eu cheguei agora, né? Acabei de chegar, mas eu vou resolver tudo. Aqui agora eu resolvo. Então essa pessoa que se coloca maior,
que julga, que tem dó, que tá maior, né, nesse sistema, o que vai acontecer? Ela vai repetir mais padrões, ela vai estar muito mais suscetível para as compensações cegas, né? Porque se ela é grande, para quem que vai ficar a carga para ela repetir? Para ela. Então, quanto mais vocês voltarem para o lugar de vocês, trabalhar esse movimento de humildade, quando eu falo soberba, é sobre algo, sobre alguma coisa. Então, quanto mais vocês voltarem para o movimento de vocês, para esse movimento humildecer, entender o lugar de vocês, entender mais sobre a visão sistêmica, mais vocês vão poder fluir na vida, né? Entendendo a raiz, entendendo o nosso lugar, né? A gente participa humildemente, né? Esse enredo vai junto, tem um enredo que está junto, porque esses nós estão tudo dentro da gente. Então, às vezes, a angústia, medo de abandono, rejeições, às vezes não é só nossa, às vezes tem toda uma história disso, né? Raiva, né? Tem muitas mulheres que têm uma raiva que é uma loucura, que às vezes não é só dela, que é uma raiva que compõe ela, que vem de todas essas mulheres que já vieram antes. Então, vem para trazer clareza, tá? Então, é sobre isso que eu vim trazer para vocês. Espero ter trazido clareza. Para quem quiser aprofundar mais na repetição de padrões, entender mais sobre a visão sistêmica, eu tenho um curso que eu fiz, mas aí esse curso é um curso grande assim, ele é um curso completo, ele é um curso que traz essa clareza para vocês, né? Vocês não vão beber só um golinho da constelação, vocês vão beber um golão da constelação. A constelação vai trazer isso para vocês, que chama visão sistêmica, para vocês entenderem mais profundamente e conseguir fazer o movimento. O que eu consegui trazer aqui hoje para vocês, eu trouxe, né? Eu não economizo, eu tô aqui para transbordar conhecimento. Se tiverem dúvida, podem perguntar. Mas para quem vibra, para quem quer viver uma vida diferente, para quem quer parar de repetir esses padrões cegos, né? Tá nesse movimento de amor cego, quer entender mais sobre as consciências, sobre as ordens, o que é a constelação, sobre esses movimentos, né? Como que esses movimentos acontecem, sobre os círculos do amor, como é que a gente funciona nisso, para a gente liberar esse fluxo de prosperidade nos nossos relacionamentos, que eu também falo sobre isso. Tenho esse curso que chama Visão Sistêmica, que é um novo olhar para a mesma vida. Eu fiz esse curso com muito amor, com muito carinho, para as pessoas que querem, sim, aprofundar mais. Mas hoje eu acho que a gente trouxe gratidão, Cíntia, gratidão, André. Eu acho que hoje eu consegui trazer, assim, um gole para vocês da constelação, para as pessoas que perguntarem, né? Eu espero ter trazido um bálsamo, né? Porque realmente traz muita angústia pra gente repetir padrões. Eu já repeti muitos padrões e às vezes a gente se pega repetindo, mas a gente já consegue entender ali, ter mais clareza e trazer o movimento, né? Refazer, rever esse movimento, sair desse amor cego para esse amor que vê. Mas eu estou aqui à disposição de vocês. O curso está lá no meu link. Se quiserem me perguntar alguma coisa, pode me perguntar. O curso está totalmente gravado, fácil de assistir. As aulas, né, gente, são várias aulas, mas aulas pequenas, curtas. Você pode assistir onde você quiser. Então eu vim aqui para trazer um pouco disso, porque é um assunto muito complexo, né? Eu às vezes falo e as pessoas às vezes não entendem muito o que eu tô falando. Eu tenho muito cuidado, eu quero trazer o máximo. Esse curso eu quis trazer assim, da forma mais simples e fácil, para que vocês possam entender e colocar em prática. Então, exercício sistêmico, exercício prático, para entender, liberar o fluxo de vida de vocês. Tá bom? Então é sobre isso, a live vai ficar aqui 24 horas, então se alguém quiser, me chamem aqui, tá lá na Liquidtree também, já tá lá, esse curso tá lá, é um curso muito bacana, muito profundo, e é para quem vibrar no coração, vibrou no coração, opa, eu quero tomar um golão dessa constelação, entender isso aqui, liberar esse meu fluxo de vida, porque esse é o meu propósito para vocês, porque só assim a gente vai poder viver num mundo mais leve, mais... Né? Quanto mais pessoas entenderem a visão sistêmica, ampliar esse conhecimento, entender, trazer clareza para essa consciência aí na vida de vocês, com certeza a vida vai fluir com mais leveza, tá? Muita gratidão para todos que ficaram aqui até o final, todos que estiveram aqui comigo, todos que estão comigo, né? Todas as pessoas que vieram trazendo as perguntas, trazendo as questões. Eu fico muito grata, né? Eu só posso ser porque nós somos. Um beijo grande, muita gratidão e namastê.